Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Tem por título Os Filhos de Deus. Todos acharam? Quem achou, coloque a palavra do Senhor sobre o seu coração. Se você esqueceu a Bíblia, você coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos falar com Deus. Então, Senhor, a vida, meu Deus, do teu povo, Senhor, que eles venham verdadeiramente ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja falar nesta manhã. Eu te peço que o Senhor venha repreender, Senhor, todo mal que queira se levantar para impedir esta pessoa, para fazer com que ela pense em outras coisas e desfoque daquilo que vai transformar a vida dela. Então, meu Deus, repreende todo o mal. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Preste muita atenção na palavra de Deus, porque Deus ele quer falar muito, de uma forma muito especial ao coração de todos. Amém? A palavra fala assim, ó: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados. Ele está falando com aqueles que foram batizados. Então, todos aqueles que foram batizados são filhos de Deus. O batismo ele é o quê? A decisão de morrer para o mundo e nascer para Deus. O batismo ele é a renúncia. E a palavra fala que todos os que foram batizados vestiram-se, se revestiram, se envolveram, se cobriram de Cristo. Olha só o que a palavra diz. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem patrão, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que essa palavra está falando aqui? Está falando que todos aqueles que decidiram entregar sua vida ao Senhor, morrendo para o mundo, nascendo para Deus, estes são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, que nos trouxe a salvar. Então, se você aceita o sacrifício de Jesus que Ele fez por você, você se torna um filho. E aí não importa se você é homem, mulher, sua condição, não importa. Porque você é filho de Deus. E aí ele continua, vamos lá, Gálatas 4:1, na continuação. Fala assim, ó: o que digo é que enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Dá uma pausa, vamos conseguir entender o que Paulo está falando aqui. Ele está falando aqui o seguinte, ó: quando o herdeiro é, por exemplo, um menino, uma criança, vem cá você, vem cá. Imagina aquele herdeiro, mas ele sendo herdeiro e ele estando debaixo
da guarda de outras pessoas, ele é a mesma coisa de um escravo, de alguém que não tem nada. Você conseguiu entender? É a mesma coisa de alguém que não tem nada, porque ele está debaixo de um guardião. Quando ele é menino, ele pode de fato tomar posse da herança de filho? Não, porque ele tem responsabilidade, ele consegue cuidar aqui da sua herança de filho? Não. Então, pode sentar lá, obrigada. Quando ele é menino, né, uma pessoa quando é criança, é de memória, é menino, não tem diferença de um escravo. Porque existe a promessa da herança, mas ele não tem condições do quê? De fato, ter a herança. Você consegue entender isso? E aqui fala assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, né? A gente estava ali debaixo, né, reduzido à escravidão do mundo. Algumas Bíblias falam, né, de uma forma um pouquinho diferente, né? Que quando éramos menores estávamos ali debaixo, né, dos ensinamentos do mundo, dos princípios do mundo. Mas quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quem é? Jesus. Nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba Pai. Esse Abba Pai, né, é uma expressão bíblica do aramaico, e ela foi falada por quem? Pelo próprio Senhor Jesus, aonde? Na cruz, quando ele clamava ali por nós, né? Então, olha só, entenda uma coisa: por mais que existia a promessa de salvação para a humanidade, a promessa de salvação, enquanto Jesus não veio para nos entregar, né, esse direito de receber a promessa, era só uma promessa antes. Era só uma promessa. Quer dizer, como o exemplo que ele deu do menino. Um menino que é herdeiro, mas ele não tem a posse da herança, porque ainda é o quê? Não é o momento. Aí Jesus vem, sendo o momento em que Jesus veio, o momento em que ele nos entrega a posse da herança, a posse da promessa. Essa promessa foi dada lá atrás para quem? Abraão. A gente é descendência, não é? Não foi o que ele falou para Abraão, que a sua descendência vai ser maravilhosa, vai ser abençoada. A promessa vinha lá de trás. Mas agora, quando o Senhor Jesus, né, vem, o sacrifício do Senhor Jesus nos faz sermos os herdeiros, que agora vamos receber as promessas de fato, né? Nós seremos agora possuidores das suas bênçãos. E aí no 7 diz assim: assim você já não é mais escravo, mas agora é o quê? Filho. E por ser filho, Deus também te fez herdeiro. Então, primeiro que a nossa posição mudou. Porque a palavra fala que a gente é servo daquilo que a gente faz. A gente é escravo do que a gente faz. Se você pratica o pecado, você é escravo do pecado. Era o que nós éramos. Apesar de existir uma promessa, nós éramos como os escravos. Agora, uma vez que o Senhor Jesus veio, e a gente tem a condição de escolher. Agora você não é mais uma
criancinha. Agora você é uma pessoa capaz de fazer as suas escolhas. E você tem condições de escolher ser filho de Deus. Se você quer ser filho, ele fala: eu já não vou mais te chamar de escravo. Agora você é o quê? É filho, é herdeiro. E Paulo estava falando aqui para aquelas pessoas: presta atenção no que vocês são. Vocês são filhos, herdeiro. Só que Paulo tinha uma preocupação com aquelas pessoas. Por isso, quando ele está escrevendo essa carta, ele acrescenta isso daqui, ó, lá no 8. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que por natureza nem são deuses. Porque na verdade os deuses desse mundo é Deus? Não. Os deuses desse mundo, as paixões desse mundo que a gente no mundo serve, né? As pessoas servem muitos deuses, inclusive vícios, muitas coisas ruins desse mundo. Só que ele está falando aqui: antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que nem eram Deus, né? E aí ele pergunta: agora, e agora? Contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, né? Como é que estão se voltando outra vez aos mesmos princípios fracos e pobres? Olha a preocupação de Paulo. Então Paulo vem e fala para as pessoas assim: olha, vocês são filhos. Antes vocês eram escravos, mas agora que o Senhor Jesus veio, o Filho de Deus veio, Ele deu para vocês o poder, né? Libertou vocês da escravidão e deu para vocês o poder de ser filho, que antes era só uma promessa. Essa promessa agora foi o quê? Está sendo cumprida. Jesus veio, cumpriu a promessa e te entregou a possibilidade de ser filho. Só que aí olha o que aconteceu aqui. Paulo pega e olha e fala assim: antes vocês serviam debaixo, né, de uma visão errada, vocês serviam debaixo da escravidão, dos princípios no qual vocês cresceram. Ok, antes era assim. E aí ele fala assim: agora, conhecendo a Deus e sendo conhecidos por Deus, como é que uma vez que vocês foram livres, vocês voltam outra vez para os princípios fracos e pobres desse mundo, para os princípios que não tem nada a ver, ou seja, volta para a escravidão. Algumas Bíblias, algumas traduções vai falar diretamente: volta para a escravidão. Você sabe qual é o problema? Isso acontece muito. A pessoa, uma vez livre, ao invés dela se manter livre daquilo que ela fazia lá atrás, ou dos princípios do mundo, ao invés dela se manter, ela volta para realizar as mesmas coisas erradas que ela fazia antes, ou que ela não concordava que os outros faziam, que ela sabia que aquilo era errado, e ela começa, olha para trás e começa a fazer. Você sabe onde está o problema? O problema está aqui, ó. O problema está na mente. Você não pode ser filho de Deus se o seu pensamento, se a sua mentalidade é uma mentalidade de escravo. Você consegue entender isso, gente? Como que você vai ser filho de Deus se a sua mente, ela te bloqueia? A sua mente é de escravo. E eu quero justamente falar sobre isso, ó. Mentalidade escrava versus
mentalidade do filho, porque são dois tipos de pensamentos diferentes, são dois tipos de pessoas. E eu quero que você olhe agora e você comece a pensar assim, o que a gente vai falar agora. Eu quero que você comece a pensar assim: peraí, será que a minha mentalidade é de escravo? Por isso é que as coisas para mim não funcionam? Por isso que, sendo filho de Deus, eu não assumo a posição de filho, porque eu tenho mentalidade de escravo. Vamos fazer aqui, vamos pensar numa história bem conhecida de vocês. Quem lembra da história do filho pródigo? Será que o filho pródigo, ele tinha a mentalidade de filho ou de escravo? De escravo. Por quê? Ele pede para se retirar da casa do pai. É escravo que pede carta de eu quero liberdade, o filho quer sair da casa do pai? Não. O filho não quer sair da casa do pai, o filho ama o pai, o filho é feliz na casa do pai. Mas a mentalidade de escravo faz ele olhar lá fora e achar que a vida de escravo lá fora é melhor do que aquilo. E aí o filho pródigo ele sai. E quando ele sai, quebra, cai, dá tudo errado. Qual é o pensamento da mentalidade de escravo que ele tinha? Eu vou voltar. É óbvio que meu pai não vai me aceitar como o quê? Filho. Mas talvez ele me aceite como o quê? Um dos seus escravos. Um dos seus servos. Porque a mentalidade dele era essa. Agora, e a mentalidade do filho que ficou? Será que o filho que ficou, já que ele escolheu ficar na casa do pai, será que a mentalidade dele era de servo, de escravo ou de filho? De escravo ainda. Você acredita? Porque apesar de ele ter escolhido ficar, quando o filho pródigo volta, você sabe o que ele cobra? Um salário. Ele era dono de tudo. Porque ele era o filho, o herdeiro, ele ficou. Então ele era o dono de tudo. A fazenda toda. Se o pai tivesse ali, por exemplo, 10 milhões de cordeiros, 10 milhões era de quem? Dele. Mas sabe o que ele cobra do pai? O Senhor não me deu um cordeiro para eu festejar. Só fez isso com ele. Quer dizer, mentalidade do quê? De escravo. Ele estava na casa do pai e estava feliz? Não estava. Porque um foi, o outro ficou, mas ambos tinham a mesma mentalidade. Existem gente que se afasta, que é o filho pródigo, e existem aqueles que ficam na casa do pai, e ficando na casa do pai tem a mentalidade de escravo. E quer pedir para Deus a posição do escravo quando Deus chamou você para ser filho. Quando na verdade nessa história é a história de um pai e dois o quê? Dois escravos? Não, é a história do quê? De um pai e dois filhos. Então, para pensar. Que loucura! Que loucura! Quando a gente para olhar o que a mentalidade errada pode fazer com as pessoas. Eu quero falar sobre 5 características da mentalidade de um escravo. E com essas 5 características a gente vai aprender também 5 qualidades do pai que rebate isso. Para você conseguir entender, presta sua atenção. A primeira característica da qualidade, da mentalidade, aliás, escrava, sabe qual é? O sentimento de solidão. Fala para a pessoa do seu lado, sentimento de solidão. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque tem gente que mesmo estando rodeado com a igreja, rodeado de pessoas que amam ela aqui na fé, ela sente, sabe, essa orfandade, sabe, esse sentimento de órfão.
Sabe? Esse sentimento de órfão é diferente de quem é filho. Isso daí é uma mentalidade. Se sentir órfão é a mentalidade do escravo. O filho, ele descobriu que o pai é, sabe o quê? Amigo. O filho descobre. O filho sabe que o pai é amigo. O servo não sabe o que o seu senhor faz. O servo conhece o seu senhor, os seus planos, os seus desejos, ele está ali na convivência? Não, mas o filho sabe. O filho sabe os segredos do pai, o pai sabe os segredos do filho. Você consegue entender a diferença? Olha só que diferença. Então, ser amigo é aquilo que o filho entende que o pai é, para ele não ter essa característica, esse pensamento de solidão, de achar que ele é sozinho. Quem é filho não sente isso. Se você se coloca no lugar do filho, você sabe que você nunca está sozinho. Deus está com você o tempo todo. Se você sente solidão, é porque você está na posição de escravo. Porque se você é filho, filho sabe, papai é amigo, papai está com você o tempo todo, seja em momentos maravilhosos ou nos momentos difíceis, para segurar a tua mão, para te abraçar. O filho tem essa noção. Você consegue entender isso? É diferente. Então, ser filho é diferente. Ser filho, ele olha para a igreja e ele fala: são meus irmãos, são as pessoas que Deus usa. Eu não preciso ir lá fora, buscar outras amizades e coisas horríveis, querer chamar atenção, querer atenção de certas pessoas, porque eu já tenho o que eu preciso aqui. Eu tenho tudo que eu preciso na casa do Pai. Então é o primeiro ponto. Segunda característica de uma mentalidade escrava é que a pessoa enxerga tudo com escassez. Então, a pessoa que tem a mentalidade escrava, que está meio cheio, mas ela vai falar que esse copo está meio vazio. Esse copo está meio vazio. A pessoa que não tem mentalidade de filho, que é uma mentalidade escrava, ela olha tudo por essa visão, sabe? Enxerga tudo por esse ângulo aqui. Está meio vazio. Tem pessoas que mesmo com uma família, amigos de fé, com um trabalho, as pessoas estão enfrentando uma depressão. Mesmo com tudo que ela tem, que tanto não tem, mas a pessoa passa por uma depressão, porque ela é o tipo de pessoa que enxerga tudo com a visão da escassez. A pessoa sempre olha a vida a partir do que lhe falta. E se você só tem esse tipo de visão, você olha a vida pelo que lhe falta e não por aquilo que Deus te dá, como que você exerce a gratidão? Não exerce! Uma pessoa ingrata vai se manter nos caminhos do Pai? Não. Mas o ingrato, na verdade, é a pessoa com mentalidade escrava que enxerga tudo pelos olhos da escassez. Tudo para ela é o que? Reduz. Nada dá bom. E esse tipo de pessoa é uma pessoa diferente da visão do filho. Por que o filho de Deus, aquele que é o filho, ele não tem essa visão? Porque o filho sabe que a segunda característica de Deus, a segunda qualidade de Deus, é que Deus, ele é um alimento. Presta atenção. Deus é o quê? Alimento. E o filho sabe que o pai, ele é provedor. Ele sabe que o pai é provedor. O pai, ele diz:
não se preocupa com a comida, não se preocupa com a roupa. Eu visto os lírios do campo, eu alimento os pássaros que não ajuntam. Olha só, o Pai, quanto mais vocês, que são o quê? Preciosos, filhos, vocês são filhos preciosos, meus filhinhos. Como que eu não vou cuidar de vocês? Papai fala, como que eu não vou cuidar de vocês? Papai cuida e o filho sabe que papai cuida. Os filhos têm a paz e a tranquilidade de saber que o pai supre. Os escravos sabem disso? Não, porque escravo é escravo. E com a sua mentalidade de escravo, você é um doido que sai correndo atrás das coisas, querendo. Não veio para a igreja porque foi trabalhar. Não faz isso porque é aquilo, não sei o quê. Você vai ser a pessoa que se atrapalha toda. Nos seus pensamentos, você vai se atrapalhar tudo. Vai ser a pessoa ali sempre. Ai, minha vida não dá nada certo, tudo é errado, é os ingratos de tudo. Porque não é filho. O filho, ele sabe, o filho, ele conhece que o pai cuida, que o pai é provedor. Começa a pensar aí na sua mente. O que você é? O seu pensamento vai te revelar. Eu não preciso apontar o dedo para você. Você vai ter isso. Porque o seu pensamento, a forma como você pensa, você vai falar, hoje eu estou pensando, estou com um pensamento aqui de escravo. A terceira mentalidade escrava, sabe qual que é? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, a terceira mentalidade escrava é a carência. A carência. Ah, carência. Sabe aquela carência excessiva? Parece que nada supre você. Parece que você tem um buraco no coração. E você vai se metendo em buscar lá fora de outras pessoas, em outras coisas, aquilo que na verdade o filho não precisa fazer, porque tudo que ele precisa está no pai. Mas o carente, ele quebra a cara. Ele tem um buraco, que ele, como ele não é filho, ele não deixou o papai preencher, então ele tem um buraco no peito, e ele quer a atenção de todo mundo, ele se transforma naquilo que ele não é, para poder agradar quem ele quer agradar. Olha só, o que o carente faz? Cuidado com a carência, porque a carência te transforma. A carência transforma você. Porque você vai querer buscar lá fora em pessoas ou em coisas que não vai conseguir suprir o seu coração, e cada vez vai te deixar mais triste, mais infeliz, porque você vai procurar e nunca vai encontrar, enquanto o filho já encontrou. O filho, ele sabe que o pai, ele é, sabe o quê? Afeto. Papai é afeto. O filho sabe que Deus é afeto. Veja, não é que Deus te ama, não é isso. Deus é amor. Além, você consegue entender? Não é só, Deus me ama. Não é só isso. O amor, ele é o amor, e esse amor quer te envolver acima de Deus. É muito grandioso, é muito grandioso. O próprio amor, e não apenas em palavras, porque Deus não ama a gente em palavras, Ele demonstrou isso e demonstra todos os dias. Todos os dias, Ele demonstrou quando Jesus veio, morreu na cruz. O
Ele demonstra quando lá na história do filho pródigo, ele fala que o filho vem e pensa, né? Eu vou, quem sabe ele me aceita como que é? Mas o pai estava lá todos os dias esperando aquele filho para abraçá-lo, porque era o quê? Filho. Então, olha o amor do pai. Você acha que é justo a gente rejeitar esse amor? Você prestou atenção na música que a gente colocou no começo? Não é uma música que faz a gente pensar? Quem prestou atenção no louvor que a gente colocou agora na palavra? Você pensou em cada coisa que foi falada? É muito louco, porque aquilo, tipo, como pode, sabe? Deus fazer tudo por nós e a gente não faz nada. A gente é carente e Ele tem tanto amor para nos dar, e a gente, ao invés de permitir ser suprido por esse afeto, esse amor do papai, a gente pega a nossa carência e vai colocar lá fora em coisas e pessoas que não vai trazer nenhuma felicidade para a gente. Não vai. Por que as pessoas insistem? Elas insistem em algo que não funciona. A mentalidade do filho é diferente. O filho sabe que ele é suprido. Amém, pessoal? O filho sabe. Ele se sente suprido. Porque uma pessoa não se vê fora dos caminhos do Senhor. Eu não me vejo fora dos caminhos do Senhor. Não tem como. Ai, um dia que a senhora se afastar. Como? Foi um idiota. Não tem como. Eu estou suprida. Totalmente. Por esse amor, por esse cuidado, por esse... Tem que ser muito burra. Agora, a pessoa que sai, é porque ela foi burra? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é porque ela não se encheu do afeto, ela saiu vazia. É mais certo que a pessoa saiu por se sentir vazio do que até por ser bom. Porque quem recebe o poder do Senhor não sabe viver sem Ele. Não sabe, não tem jeito. O filho sabe que ele tem com o pai. Ele sabe que ele não tem com mais ninguém aquilo, ele não se vê. Ele não se enxerga fora da casa do pai, ele não se enxerga fora do caminho do pai. Então, se você, por exemplo, pensa em estar fora do caminho do pai, ou já esteve fora do caminho do pai, é porque sua mentalidade de filho estava sendo uma mentalidade de escravo. Você estava pensando como escravo, vivendo como escravo, porque o nosso pensamento faz. Então, como você pensa, assim se efetua. Tudo que você pensa é o que vai. A quarta característica de uma mentalidade escrava, sabe qual é? A sensação de não pertencer. Sabe essa sensação de não pertencer? A sensação que eu tenho no mundo. Eu tenho essa sensação de não pertencimento no mundo. Às vezes eu estou, por exemplo, numa festa, num lugar, eu penso assim, eu não pertenço a esse lugar. Mas o problema do escravo é que ele pensa isso em relação a Deus. Isso é um problema. Quando você tem essa sensação de não pertencer, você se esquiva, né? Você se esquiva do seu chamado. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessas pessoas. Eu não me encaixo nessa obra. E de tanto você permitir esses sentimentos, no final é o que acontece. De tanto você permitir esses sentimentos, né? Como um escravo que não pertence a uma família. Porque o escravo, ele é filho? Não, o escravo não pertence à família. Quem é que pertence à família? O filho. O filho pertence. Mas se você está na igreja e você acha que você não pertence a este lugar, ou você muda essa mentalidade hoje, ou logo o diabo vai te fazer pertencer a um lugar de desonra. Você entende? Se você não mudar o seu pensamento, você vai continuar se esquivando do seu propósito.
chamado. Para de se sentir deslocado na casa de Deus. Você tem que se sentir deslocado. Você tem que sentir esse sentimento de não pertencimento no mundo. No mundo eu me sinto assim. A semana passada houve uma situação e a gente precisou, para chegar num lugar lá no centro da cidade, a gente precisou sair, precisei passar no meio de uma avenida que estava tendo carnaval. Na hora que eu caminhava por aquela avenida, já tinha acabado ali um show, mas as pessoas ainda estavam ali, um bêbado, um caído, outro manifestado no meio da avenida, ainda estavam os restos das pessoas, porque ali era um lixo, um lixão no chão, parecia um lixão, e ali polícia catando um, catando o outro, e pessoas passando, e nossa, uma zona, uma bagunça. E na hora que eu ia passando, caminhando naquela avenida, eu fui percebendo como eu não pertenço a este lugar, porque era um incômodo. Não pertence a esse lugar. Um lugar que não tem paz, um lugar que não tem, só tem bagunça, zona, festa errada, né? Festa com que se não se deve alegrar, que é a carne. E aí eu falei, eu não pertenço a esse lugar. E aí eu fiquei pensando, tem gente que sente isso de forma oposta. Ela acha que não pertence à obra de Deus, à casa do Pai, ao lugar de filho. Olha como o diabo ali, ele faz a cabeça das pessoas, sabe? E aí se a pessoa tem esse sentimento, a pessoa está dentro da igreja com esse sentimento de escravo, de eu não pertenço a esse lugar, sempre se esquivando de fazer parte da obra, sempre se esquivando de fazer parte das coisas, sempre fugindo do seu chamado. Uma hora a pessoa vai ficando cada vez mais distante, esse sentimento só vai aumentando, e os vínculos com a casa de Deus, com a família da fé, vai ficando cada vez mais fraco, até que a pessoa se perde por completo. Mas o filho não. O filho, ele conhece a posição dele dentro da casa do pai. Porque a quarta característica do pai é abrigo. A quarta característica do pai é que o pai é abrigo. Deus fala para você se esconder nele. Mas olha que interessante, quando Adão e Eva pecam, Adão e Eva se esconderam em Deus? Não. Quando você se torna escravo do pecado, você se esconde de Deus. Olha que coisa, porque a palavra fala que ele, a pastora até gosta daquela passagem, né, que fala, compara o Senhor com uma galinha com os seus pintinhos, né? Quem já viu essa passagem, né? Mostra cuidado, porque já viu uma galinha, ela pega os seus pintinhos assim, ó, recolhe assim, ó, vai tocar no pintinho. Eu vi uma galinha ali pegando uma cobra num vídeo esses dias, eu falei, eita, vai tocar. E ali tem uma passagem que até faz, né, esse comparativo. Quer dizer, é para a gente se esconder no abrigo de Deus. Só que quando você é escravo do pecado, acontece o oposto. Você se esconde de Deus. Olha que coisa doida. Você se esconde de Deus. Deus quer que seus filhos se escondam nele e não dele. Deus é segurança, é proteção. Os seus filhos vão sentir isso. Se você não sente, saia dessa posição de escravo, para que você possa sentir esta segurança, esta proteção e falar, eu não estou só. Deus, ele é isso, ele é abrigo. Porque eu me sinto, né, desabrigado. Por que eu acho que eu não pertenço a este lugar? Sendo que na verdade eu nasci para ser filho de Deus. Somente os escravos podem me chamar de Deus, mas os filhos sabem que pertencem a Deus,
que pertencem à casa de Deus, à obra de Deus, que pertencem a esse chamado. Os filhos sabem. Os filhos não têm dúvida. A dúvida está inteiramente na mente, numa mentalidade escrava, porque o filho conhece. O filho conhece, o filho tem acesso direto ao pai. Ele vai, ele conversa direto com o pai. É o escravo que não tem acesso ao seu senhor, o filho tem. E aí, para a gente finalizar aqui, né? A quinta e última característica, né, da mentalidade escrava é a seguinte: a pessoa nunca amadurece. Isso é uma mentalidade, isso faz parte da mentalidade escrava. Não se permitir amadurecer. Quando o filho se permite aprender com o pai, porque o pai, ele ensina. O pai, ele ensina. E aí, o filho, ele sabe disso. Ele se permite aprender. Mas o escravo, ele não amadurece, ele não se permite aprender. Quando a gente vai lendo a palavra, a gente vê que Deus pegou os discípulos, eles eram tão cheios de falhas, todos nós somos, né, gente? Tão cheios de falhas. Os discípulos eram como nós, simples e cheios do quê? De falhas. E aí ele pega os discípulos com aquelas falhas, e aqueles discípulos deixaram de ser transformados, e ele vai ensinando. E quando você vai lendo os evangelhos, você vai vendo o crescimento que eles vão tendo em cada situação. Porque os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, cada um tinha os seus pensamentos. Você lembra daquela vez que eles estavam brigando quem ia ser o maior no reino dos céus? Ninguém olhou para Jesus, o maior é ele. Quem de nós? Aí a mãe, né, dos discípulos falou: eu acho que são os meus filhos. Senhor, promete que um vai sentar na sua direita, outro na sua esquerda, para ficar em paz. Porque nesse mundo o que vale é o quê? Status, posição. E ali, Jesus pagando um alto preço, prova para eles, né? Ali, que a posição, na verdade, é conquistada. Será que eles estão dispostos a passar pelo que eu vou passar? O homem é assim, ele se acha, né? O homem é todo cheio de se achar, de buscar, chamar atenção, e não aprende. Entra tempo, sai tempo, não aprende. Você sabe que nós vamos fazer a Santa Ceia, mas ali nos minutos finais, antes de Jesus ser traído, naquela ceia, eles tinham o costume, né, de lavar os pés. Lembra disso? Eles chegavam e aí lavavam os pés. Mas na verdade, os pés eram lavados sempre pelo menor, né? Então tinha um servo ali, ou uma pessoa ali, menor da casa, né? A pessoa mais simples da casa era que lavava o quê? O pé. E aí Jesus, quando ele pega e começa a lavar os pés dos discípulos, o que Pedro faz? Tem uma discussão ali. Pedro fala: opa! Não, peraí. Não, peraí, não pode ser. É o menor, né? Que vai fazer isso, não é o maior. Aí Jesus já pega e já ensina, né? Lições sobre humildade, lições sobre você buscar ser maior no reino dos céus. Lições sobre humildade. Então, essas lições importantes que vão, sabe, forjar o caráter do filho, que é a humildade, né? Que é ali a gratidão, que é o respeito. Então, todas as lições importantes que o pai ensina e que vai forjar o caráter do filho, essas lições só podem ser absorvidas pelo filho. Porque o escravo, se não muda a visão, não aprende. Que bom ali que Jesus ensinou Pedro, e aí Pedro fala: ah, Senhor, então já não lava só meu pé, lava
aprender. Aprender tudo aquilo que Deus quer te ensinar. Muda a sua mente. Amém, pessoal? Muda. Deus, Ele te convida nesta manhã para que você assuma o papel, a posição, esta posição, a posição de filho de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu vou ser filho de Deus. Existe uma diferença de filho da casa e visitante da casa. Existe uma diferença. No filho existe a diferença do escravo. Existe. Você vai ter que decidir quem é você nisso. Quem é você? A palavra do Senhor fala: todo aquele que entrega o coração a Ele, que assume, que o aceita, que vai se batizar, que é o que a gente vai participar da Santa Ceia agora, os batizados. Todos esses foram chamados de filhos. Mas a indignação de Paulo lá atrás foi falar: poxa, lá atrás vocês eram escravos, ok. Mas por que agora querem voltar para a escravidão? Se agora vocês estão livres. Então para pensar. Você precisa entender qual é o teu lugar, qual é o teu propósito. Vamos mudar a mentalidade? Quem quer mudar de mentalidade? Quem quer deixar de ser escravo para ser filho? Essa mentalidade de escravo, pastor, eu vou abrir mão agora e eu vou pedir para Deus forjar em mim a mentalidade de filho. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para você continuar sendo escravo. Quando você continua sendo escravo, depois que Jesus morreu na cruz para te salvar, você só faz dele, o sacrifício dele, bom pela sua vida. Pela sua vida. Você faz o sacrifício do Senhor em vão. Porque Ele não morreu só por mim. Ele não morreu só por quem está aqui. Ele morreu por todos. E todos aqueles que não compreendem que todos deveriam buscar e aceitar, ser seus filhos, esses que não aceitam, eles estão ali, naquela condição. A condição de escravos, e nem sabemos o porquê. Porque já foram livres, porque está com a mente de escravo, se acostumou a ser escravo, vai ser para sempre escravo. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Amém, pessoal?